Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Queridos, o pessoal não quer dar descanso pra gente não, de jeito nenhum. Agora surgiu a nova encrenca aí que eles estão falando. O negócio é muito preocupante. Agora, você tem que entender que existe uma série de coisas que o sistema quer implementar, mas para implementar essas coisas, eles precisam de uma situação de crise, de uma situação de medo, de uma situação ali onde as pessoas fiquem desesperadas e no desespero elas aceitem coisas que em condições normais elas não aceitariam. Você pode ver nos Estados Unidos, durante os anos 1990, ele já estava há muito tempo querendo aprovar uma série de leis que ia restringir as liberdades individuais, mas eles não tinham uma encrenca suficiente. O que aconteceu? Lá naquele dia 11 do mês 9 de 2001, quando aqueles dois prédios caíram lá em Nova York, aquilo ali gerou o contexto perfeito para que eles implementassem um negócio que depois ficou conhecido como ato patriótico, que tornou todo o sistema norte-americano ali uma total exceção, né? Porque aquela legislação que foi implementada naquela época fez com que, em determinados casos, o ordenamento jurídico norte-americano já não tivesse mais todos aqueles preceitos consagrados na Constituição Americana da livre defesa, ampla defesa, o contraditório, o juiz natural, promotor natural e tal, e todas essas garantias constitucionais. Aquilo foi para o espaço. Então você tem que entender o que está acontecendo. Eles precisam de certas crises para poder implementar esse plano. E é claro que o Brasil desempenha um papel fundamental aí, porque um dos planos mais poderosos agora que você vê ser implementado é o controle sobre o acesso ao dinheiro, com a questão da substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, e o controle do acesso ao alimento. Eles querem criar uma atmosfera global de escassez, de falta. Por quê? Quando você está num cenário de escassez, você fica preocupado, você fica com medo, você não consegue criar, você não consegue refletir. Você está só ali agindo para garantir o pão do dia, para garantir ali o sustento do dia. É nessa situação que eles querem colocar todo mundo. E não foi por outro motivo que eles estão fazendo o quê? Eles estão dilapidando os celeiros do mundo. A gente viu lá, Kiev, celeiro do mundo, saiu de cena. Moscou, celeiro do mundo, está debaixo de sanções. Qual é o próximo celeiro do mundo que tem aí? Exatamente, o próximo é o Brasil, claro. Outro lugar que é celeiro também, os canadenses. Veja a encrenca que aconteceu no Canadá tempos atrás aí com a questão dos caminhões. E todo aquele sistema ali fazendo avançar o quê? Fazendo avançar o controle do dinheiro. Quem estava reclamando lá do líder lá dos canadenses, eles foram lá, cortaram as contas bancárias dos caras. Então, controle sobre o dinheiro, controle sobre o sustento, controle sobre os alimentos, controle sobre o corpo, controle sobre o deslocamento. É tudo isso que a gente está vendo. Agora, qual é a coisa estranha, o fato novo? O fato novo é que, no dia 23 de abril de 2021, o tio Bill, lá da Microsoft, que em 2015 já tinha alertado sobre uma crise sanitária que poderia vir, que geraria um grande problema para a humanidade, o cara fez o alerta em 2015, final de 2019 o negócio apareceu. Só que aí, logo em 2020, no dia 23 de abril, ele deu uma entrevista no The Late Show with Stephen Colbert, lá para esse apresentador Stephen Colbert, e logo depois, ali no início ainda da crise sanitária que começou em 2020, na verdade começa em 2019, se consolida como crise sanitária global em 2020, ele falou, essa crise sanitária é muito preocupante, mas a próxima que vai ser muito preocupante, a próxima que vai dar problema. Aí você fala, peraí, meu irmão, a gente está tentando entender o que está rolando, você já está falando a próxima? E ele falou, a próxima, ele apresenta algumas características. Ela não vai surgir espontaneamente, ela vai ser criada, e ela vai ser criada por um grupo de ativistas que vai usar um elemento causador com uma letalidade muito maior. E ele fala uma letalidade por volta de 50%, e um dos exemplos que ele cita é a questão da varíola. E aí nós vemos essa notícia aí impressionante, preocupante, que agora foi encontrado esse tipo de problema lá na Inglaterra. O Serviço Nacional de Saúde britânico falou que aconteceu ali a primeira evidência desse caso raro dessa enfermidade. É um negócio muito preocupante quando você vê o que está rolando e o que está por trás, e conforme
você entende essa dinâmica do cara anuncia e a coisa acontece. Realmente um negócio estranhíssimo. Agora, o que está em jogo com essa questão? Um dos planos, eu separei aqui alguns planos para você entender como é que as crises favorecem os planos, a questão a ordem a partir do caos, tese, antítese e síntese. Um dos planos é o controle sobre o corpo. O controle sobre o corpo ele vai chegar através de uma nova tecnologia que está chegando, que é a tecnologia de internet móvel de 6ª geração. Aqui no Brasil, agora a gente está falando muito sobre a de 5ª geração, que acabou de chegar, mas a de 6ª geração que vai fazer o controle sobre o corpo. Porque a de 5ª geração está relacionada com a internet das coisas, a IoT, Internet of Things em inglês, a internet das coisas, a casa digital, né, sua geladeira conectada à internet, por aí vai. Mas a internet dos corpos, que é IoB, Internet of Bodies, essa aí que é o controle sobre o corpo. O controle total, eles vão ter monitoramento do que está acontecendo no corpo de cada pessoa em tempo real. A crise sanitária faz avançar esse controle do corpo a partir do momento que você tem que apresentar um passaporte para você poder entrar nos lugares. Eles têm que ter acesso à tua situação, da sua saúde, para você poder entrar nos lugares, né? Então, isso aí é o controle sobre o corpo chegando. É mais um elemento, mais uma crise que vai fazer o poder social diminuir e o poder estatal aumentar, que é o que eles querem completamente. Agora, você tem, já falei, do controle da alimentação, a destruição dos celeiros do mundo. A gente tem aí o Brasil, né? Por isso que eu fiz vídeo recentemente falando que depois de terminar o serviço em Kiev, o próximo é o Brasil. Fiz uma coluna na Gazeta do Povo sobre isso. Inclusive tem link aqui embaixo para você assinar a Gazeta do Povo. Ter acesso não só às minhas colunas, mas colunas de grandes expoentes aí do jornalismo nacional, como Alexandre Garcia, Guilherme Fiuza, o Constantino, Lacombe, J.R. Guzzo, entre muitos outros. E as minhas colunas semanais toda terça-feira, link aqui embaixo, ok? Além disso, a gente tem a questão do controle sobre deslocamento, não só com a questão da crise sanitária, de quem não tiver o comprovante do passaporte não pode se deslocar, mas agora o que a gente está vendo fortemente sobre a questão controle sobre deslocamento é a proibição do carro a gasolina. O carro a gasolina, pessoal, está com os dias contados, será proibido. Em muitos lugares do mundo já está sendo indiretamente proibido através da taxação, através dos impostos pesados em cima. Agora a gente vê uma matéria curiosa da revista Time. Os altos preços da gasolina estão levando as vendas de carros elétricos a um ponto de inflexão. Por que isso? Porque o carro elétrico ele não vai ser uma opção legal para proteger o meio ambiente. O carro elétrico está sendo imposto, está sendo colocado como única opção. Por quê? O carro elétrico você depende de eletricidade, só que a eletricidade é um elemento que o pessoal que é ativista digital consegue derrubar, consegue desligar. Vamos supor que acabe a eletricidade e todos os carros e motos são elétricos. Ninguém se locomove. Controle sobre a locomoção e também, é claro, muitos desses carros elétricos estão diretamente conectados à internet, permite que o carro seja controlado remotamente, controlado à distância, ou seja, o controle sobre o deslocamento de todas as pessoas, controle esse que já acontece com todo mundo usando smartphone conectado ao GPS, que é o sistema de posicionamento global, né? GPS, Global Positioning System. Então, a proibição do carro a gasolina, implementação obrigatória do carro elétrico, mais um avanço aí nesse controle. Para a agenda avançar, eles precisam de várias crises. A gente tem a substituição do dinheiro físico para o dinheiro digital centralizado. A gente vê matérias aí muito preocupantes. Eu tenho falado sobre isso desde 2019. Hoje a gente tem matérias, né, por exemplo, falando a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital está chegando. O Pix é o primeiro passo para a substituição do real para o real digital. E é claro, economistas como Robert Wenzel explicando que isso é muito preocupante, porque eles podem controlar tudo que está todo mundo fazendo, implementar a questão do crédito social e interromper a conta, o dinheiro da pessoa por algum motivo, se o cara não estiver dançando conforme a música e fazendo o que o sistema quer que ele faça. Agora a gente vê uma matéria aqui do dia 13 de abril, piloto do Real Digital será lançado ainda em 2022, afirma Campos Neto, conforme destacou o presidente da autoridade monetária, a estrutura para a moeda digital já foi pensada. Claro que já foi pensada, que é o Pix, né? O Pix é o quê? O Pix é uma passagem do controle das trocas comerciais dos bancos locais para o Banco Central. E se você conhece um pouco da história, você vai ver que Banco Central é uma coisa que sempre traz uma grande preocupação para nós. A criação do Banco Central trouxe vários problemas aí para a humanidade, é uma maneira pela qual o grande sistema financeiro internacional consegue ter controle sobre os países. Só que aí, pessoal, para acontecer de verdade
efetivamente a mudança do dinheiro físico para o dinheiro digital, precisa de uma crise. Qual crise? Uma crise cibernética. Sabe por quê? Porque essa crise cibernética e a implementação do dinheiro digital, é claro que o dólar entrando numa crise total, perdendo valor, deixando de ser reserva de valor global, com toda essa crise aí que a gente está vendo lá na Europa, né? A questão de Moscou sendo tirado, né, de todo o sistema lá, do sistema SWIFT, sendo excluído de todo o comércio internacional. Isso está fazendo, no final das contas, a moeda de Moscou ser valorizada, porque eles estão atrelando a moeda ao ouro, né, a elementos tangíveis, a commodities, enquanto o dólar está sendo impresso aí desenfreadamente, propositalmente para ele perder o valor, para ser justificada a troca pelo dólar digital, como o próprio presidente americano já pediu que fosse feito. Agora, para você ter um dólar digital, não como um Bitcoin, mas como um CBDC, que é um Central Bank Digital Currency, uma moeda controlada pelo Banco Central, você precisa de uma identidade única e digital. Uma carteira de identidade única digital que não vai ser normal como você imagina. Ela vai ter uma validação pelo DNA da pessoa. Você vai ter que provar a sua identidade para fazer essas trocas comerciais e para poder ter acesso a essas moedas digitais controladas pelos bancos centrais, você vai ter que validar a sua identidade com o seu próprio DNA. O que vai fazer isso ser implementado? A crise cibernética. A crise cibernética, o ativismo digital, através daquilo que o Fórum Econômico Mundial já chama há muito tempo de polígono cibernético, isso aí vai justificar a criação dessa identidade única digital, um documento de identidade único, online, validado pelo DNA, ou seja, a internet dos corpos, o controle sobre os corpos e, além disso, a possibilidade de implementar a moeda digital. Então a gente tem que ficar muito de olho, porque isso aqui é a própria construção da ordem internacional nova. A crise em Kiev, com a justificativa para quebrar essa ordem globalista neoliberal atual, que foi implementada no pós-Segunda Guerra Mundial, controlada pelos Estados Unidos e pelas instituições ocidentais, como o Fórum Econômico Mundial, a própria OTAN, né? Agora eles estão querendo trocar isso tudo aí. Então, pessoal, tem que ficar muito atento. Por quê? Tudo que a gente está vendo é um grande cenário, uma grande encenação, um grande teatro. É uma sociedade do espetáculo, como o filósofo marxista Guy Debord chamava. Um grande espetáculo para deixar você sempre preocupado, com medo, se sentindo acuado, se sentindo sem opção e pedindo ao Estado: Estado, venha me salvar de todos esses problemas, desse controle. Isso tudo é para provocar uma reação das pessoas se sentirem num mundo de escassez, se sentirem acuadas e se sentirem sem saída. Mas eu digo para vocês, nós sempre temos saídas, sabe por quê? Deus é a saída, Jesus é a saída. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê em Deus de verdade não fica nesse desespero todo. É por isso que o sistema, para tentar derrubar todo o sistema ocidental, tenta derrubar o pilar desse sistema, que é a cultura judaico-cristã. Eles sabem que ali existe esperança, ok? E aí, o que eu pergunto para você nesse vídeo é: você acha que essa enfermidade rara que está aparecendo lá na Inglaterra é aquilo que o tio Bill falou no dia 23 de abril de 2020, que seria o início da crise sanitária número 2? Será que é isso? Eu quero perguntar para você. Coloque sua resposta aqui embaixo. Excelente domingo, forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas, retém que é